Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas assim, muito importantes, estratégicas, para você ter uma performance muito melhor nos seus investimentos no mercado financeiro e investir como os profissionais investem, investir como os principais gurus de finanças investem, tá? Bom, meu nome é Alcides José dos Santos, sou especialista em finanças e controladoria, tá? Sou diretor-presidente da BMGK Capital e representamos as empresas Rodobens há mais de 21 anos. Eu estou nesse vídeo trazendo informações claras, transparentes, para ajudar você a ser um investidor cada vez melhor, tá? Todos os vídeos que nós postamos aqui é com a ideia de estar ajudando você que está iniciando nos investimentos a buscar informações corretas, direta na fonte principal e que você possa ter um início dos investimentos com prosperidade. Investir de maneira simples, né? A gente sabe que não é simples investir, né? Mas investir de maneira onde você consiga ter um resultado bacana, tá? Um resultado dentro daquilo que você espera, tá? Então, nesse vídeo, vamos responder a primeira pergunta aqui. O que são investimentos inteligentes, tá? Uma definição de uma maneira simples, que é investir de maneira inteligente, tá? Vou compartilhar com você a tela aqui para ajudar você a ter a compreensão. Vamos lá. Investimentos inteligentes são aqueles que equilibram o retorno e o risco do negócio. São sustentados por análise, conhecimento técnico, visão de longo prazo. Então, investir é você criar uma estratégia inteligente onde você tenha um retorno financeiro adequado ao risco que você está correndo, porém, sem expor muito, sem correr tanto risco de perder parte do seu patrimônio. E quando você investe, você não deve, em nenhuma hipótese, esperar um retorno de imediato. Você sempre tem que investir com a visão de longo prazo, para você ter uma expectativa melhor, tá? Então você vai analisar o risco do negócio, qual é o risco que o negócio tem, né? Se compensa para obter aquele retorno esperado, né? Alocação estratégica de capital, você vai criar uma alocação perfeita, né? Ou seja, criar um cenário onde essa alocação de capital permite trazer um retorno que você espera, seja ele um dividendo mensal, seja ele um crescimento, seja diversificando a sua carteira nacionalmente ou na América Latina ou na Europa, ou de repente nos 4 setores, Brasil, Estados Unidos, Europa, China, Japão. Você cria um cenário onde você tem um conhecimento pleno, né, das leis locais dos países que você escolher, para que você possa tomar decisão de tributos, né? De repente já tem um setor que tem uma tributação, você tem que entender direitinho para você tomar a decisão mais assertiva. A gestão ativa, disciplinada, você precisa entender de gestão, né? O que é gestão? É tudo que envolve aquele negócio, você tem que entender para você tomar a decisão. Se o negócio estiver indo para frente, você continua comprando. Se o negócio tiver tendências a perder valor, ou de repente ser um negócio ruim, você tem entendimento para escolher um outro ativo, trocar de ativo. Então, a alocação é extremamente importante. Vamos à segunda pergunta aqui. Ó. Como criar uma carteira de investimento estruturada, tá? Primeiro, qual é o objetivo do seu investimento? Por que você está investindo? O que você deseja? Você pretende comprar um carro daqui 2 anos, 3 anos? Você precisa comprar uma casa daqui 10 anos? Você precisa criar uma aposentadoria para viver de renda vitalícia para o resto da vida? Você quer pagar as faculdades dos filhos, né? Quer ter um investimento somente para ter uma viagem? Então você tem que ter um objetivo claro, né? Aí eu tenho 1 milhão hoje, quero ter 20 milhões daqui 10 ou 20 anos. Então você vai criar um cronograma onde você vai ter um percentual que você vai investir de imediato e quanto você vai ter já investido mensalmente para daqui 10, 15, 20 anos você ter um determinado valor. Então você tem que ter um objetivo muito claro, né? Para o que você quer. Analisar o perfil de risco. Então o risco é mais importante do que o retorno. Primeiro que você analisa o risco. Qual é o risco do negócio? Qual é a chance que eu tenho de ser melhor do que um CDI, do que a Selic, né? Porque se você tiver um rendimento até o CDI ou a Selic, não compensa correr tanto risco.
ele vai te dar um retorno sem correr tanto riscos, né? Então é importante você analisar o risco do negócio. Tem que analisar se você é um investidor moderado, né? Um investidor agressivo ou um investidor conservador. Conservador é quando você não quer perder dinheiro, de jeito nenhum. Moderado é quando você está numa média, você nem é. Você não corre tanto risco, mas também não é aquele que gosta de ficar muito sem ganhar tanto dinheiro. E agressivo é aquele que aposta mais forte. Você aumenta a possibilidade de um ganho maior, mas também aumenta a possibilidade de uma perca maior, ou até perder todo o patrimônio, se você tomar uma decisão incorreta, né? Então, escolher as classes dos ativos. Então, você vai escolher se investir em imóveis, no mercado imobiliário, você vai ver se vai ser renda fixa, né? Ou seja, tesouro direto aqui no Brasil, tá? Fundos, consórcios, ouro, câmbio e tantos outros investimentos que você possa estar estruturando uma carteira de negócio para fazer investir. Eu sempre recomendo que você invista naquilo que você entende, que você conhece, que você estuda todos os dias, né, para estar entendendo e acompanhando tudo que acontece no mercado. Então é importante você ter o conhecimento pleno daquilo que você está fazendo, tá? Diversificar por setor é muito importante. Diversificar por região geográfica. Eu vou te dar um exemplo. Brasil, Estados Unidos, Europa, América Latina. Então você cria uma carteira que tenha empresas, né, no Brasil, que tem empresas nos Estados Unidos, que tenha na Europa, na América Latina, só como exemplo de diversificação geográfica para você ter a compreensão correta, né? A terceira pergunta, como alocar o capital de forma inteligente e de forma rentável? Então vamos lá. 60% dos ativos, né, eu recomendo que você invista em renda fixa, né, imóveis, fundos imobiliários. Então, renda fixa, imóveis, fundos imobiliários. Vou falar um pouquinho de cada um para você entender. Imóveis. Imóveis tem uma rentabilidade pequena, não é tão alta, mas ele tem um risco menor, né? Fundos imobiliários, ele é atrelado ao mercado imobiliário, né? Então, é o mesmo risco que o mercado imobiliário tem. É um risco de renda variável, né? O imóvel, ele tem risco de renda variável. Você vai ganhar na valorização do imóvel, né? Você vai ganhar no retorno de um aluguel, tá? Mas caso o imóvel ficar um tempo parado, você tem custos que você tem que pagar para depois você ter a vacância física e a vacância financeira. Então, nos dois, tanto no fundos imobiliários quanto no imóvel, você tem o mesmo risco. O risco de vacância dele ficar parado, dele ficar um tempo sem locação, ou se tiver alguém lá no imóvel, mas ele não estiver pagando em dia. Então, você tem esses riscos. Tem risco de você estar pagando os custos desse período, que dependendo do imóvel pode ter um custo relevante alto, e ele depreciar o fato de ficar muito tempo parado, tá? Aí eu gravei um vídeo, né, falando de como você tem que escolher os imóveis para você não correr esse tipo de risco. Aí depois você dá uma olhadinha lá na bio, dá uma olhadinha no nosso canal, eu vou postar os 2 vídeos, você dá uma olhadinha lá para você ter uma noção exata, tá? Fundos imobiliários. Dentro do fundo você tem vários tipos de fundos. Tem fundo de papel, tem fundo de tijolos, tem fundos multimercado. Então você criar uma estratégia de um perfil de fundo que você conhece, que você entende o mecanismo, que você conhece o gestor, conhece o histórico do grupo, vai fazer um estudo completo naquela empresa que faz a gestão do seu patrimônio através de fundos imobiliários. Ele é ideal para pessoas que querem, de repente, viver de renda, quer ter uma renda mensal, mas o retorno, né, quando você soma o dividendo mais o crescimento, ele não é tão relevante. Ele te dá mensalmente, dependendo do perfil de ativos que você colocar, mas você precisa analisar com calma para ver se é exatamente aquilo que você quer, tá? Investir, a grande vantagem é essa. Você escolhe o que você quer, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade, e aí você vai estruturando uma carteira até você chegar num patamar onde tem uma carteira ótima, ideal, do jeitinho que você sempre quis, tá? Região, oportunidades, tá? Brasil, a gente tem consórcios imobiliários, fundos imobiliários, ações, blue chip, né? Estados Unidos, você tem ações de tecnologia, como exemplo, Apple, Microsoft, tem ETF do S&P 500. É claro, eu não estou te indicando nenhuma hipótese de você comprar essas ações.
Estou só mostrando para você como funciona, para você tomar suas próprias decisões, tá? Fundos imobiliários estruturado, né? Fundos de estruturação, empresas de energia limpa, por exemplo. Na América Latina tem agronegócio, infraestrutura e construção, por exemplo. Então, eu não estou te indicando que você compre esse perfil de negócio. Eu estou mostrando para você oportunidades que tem para você ter uma compreensão, para ficar didático, para facilitar a sua compreensão. Vamos à quarta pergunta aqui, ó. Como minimizar o risco e aumentar o lucro? É uma pergunta que todos nós queremos saber, né? Qual é a estratégia? Diversificação. Por que é importante diversificar, né? Rebalanceamento periodicamente. Por que é importante rebalancear? Eu vou explicar os dois conceitos para você. Diversificação. Se você colocar 12 ovos numa única caixa e ele cair, então você vai perder os 12 ovos, seriam as 12 empresas, né? Se você colocar 12 empresas dentro de 3 cestas diferentes, ou seja, 3 setores diferentes, 3 regiões diferentes, se um setor quebrar, você tem mais 3. Então a média ponderada sua é relevante, você mantém um grande percentual, mesmo perdendo um setor. Agora, se você investe num único setor, dentro daquele setor, na única empresa, então você está correndo um risco danado se tiver uma quebra daquela empresa, uma falência, alguma coisa desse tipo, tá? Então a diversificação, se não ficou claro, você manda uma mensagem lá nos comentários que nós responderemos para você, tá? Rebalanceamento periódico, vender onde subiu demais e comprar onde está com desconto. Bom, o rebalanceamento, nem sempre você precisa vender, né? Você vai observar se aquele negócio que você comprou, se ele está trazendo o retorno que você espera. Se você percebeu que tem algum investimento que você investiu, que ele não está trazendo o retorno que você espera, está perdendo muito valor, e no futuro, a visão de futuro que você vê daquele negócio, daquela empresa, daquele setor, se perceber que ela não vai te trazer o que você espera, é você analisando o mercado, surge uma outra empresa que tem possibilidade de render mais do que essa, você substitui. Então você rebalancia a carteira para você ter uma carteira bem dentro daquilo que você está esperando. Então o rebalanceamento ele é extremamente importante para você fazer isso, tá? Gestão de liquidez, né? Sempre ter uma parte do capital disponível para emergências e oportunidades. Então, é muito importante que você crie uma carteira diversificada, uma carteira estruturada, mas é importante que você tenha uma reserva para emergência, né? Dois tipos de emergência. Emergência quando você você precisa de um dinheiro, né? E aí, se você não tiver uma reserva, você vai acabar vendendo parte do patrimônio para tentar. E se você tiver um dinheiro pronto para reserva de emergência, você vai direto na reserva, né? E aí você pega a parte, usa, depois você repõe essa reserva de emergência. Você tem que ter uma reserva para reinvestimento. De repente você tem uma reserva para oportunidades. Então isso vai te trazer bons negócios. Você está hoje com dinheiro aplicado lá no Tesouro Direto, por exemplo, como reserva, rendendo lá 14%, 15%, e aí surge uma oportunidade de ganhar 20%. Então você tem um dinheiro para reserva, e aí você pode estar tirando esse dinheiro e aplicando para ter um retorno ainda maior do que você está tendo, tá? Estudo e acompanhamento. Então, além de você fazer boas escolhas, estudar muito bem os ativos que você vai estar comprando dentro daquele setor, dentro daquela empresa, se o setor é perene, se não é perene, você tem que continuar estudando, tem que continuar acompanhando o negócio, tem que continuar por dentro, participando das reuniões, se possível, olhando de longe, se possível, mas é importante você continuar analisando e acompanhando isso, porque cada cenário econômico pode mudar a taxa de juros, pode mudar a inflação. No nosso Brasil aqui, a gente tem uma volatilidade alta. Você pode notar que muda muito a inflação, a taxa de juros muda com muita frequência, então é importante você acompanhar. E é o mesmo mecanismo no mundo inteiro também, tá? Como gerir e administrar um negócio rentável, tá? Pilares de gestão inteligente. Então, vou dar aqui para você 5 dicas dentro desse setor. Então, você tem um controle de custos. Então, você tem que ser ótimo em controle de custos. Análise da margem de lucratividade. Então,
Então você tem que analisar qual é a margem do negócio, se ela está trazendo lucro ou não está trazendo para você. Gestão de fluxo de caixa, você tem que acompanhar de perto. Você está comprando, quando você vai comprar uma participação de uma empresa, você vai comprar lá 10% de uma empresa, um exemplo. Você tem que analisar a empresa inteira, como se você fosse comprar o negócio inteiro. Aí você compra uma pequena participação, mas você tem que analisar ela por um todo, tá? Planejamento tributário, você tem que verificar o plano tributário. Qual é a melhor escolha? Se é lucro presumido, se é lucro real, se é simples nacional, né? Então você tem que analisar qual é a forma de tributos mais adequada para o seu negócio. Qual é a economia tributária que você vai fazer? Nós temos um arcabouço de muitas leis, normas, é muito complexo a situação, tá? Então é importante você analisar qual o cenário melhor. Se você não entender do negócio, contrata um advogado especialista na rede tributária, um contador experiente. Se tiver um contador mais com a especialização em direito tributário, melhor ainda, né? Exemplo de negócios, né? Então, tem vários negócios muito assim fora da curva no mundo, né? Tem a própria Apple, tem o próprio Amazon, tem a Natura, por exemplo, aqui na América Latina, e tantos outros negócios que são negócios que têm uma gestão eficiente, tem uma área comercial muito interessante, entrega valor, né? Entrega valor para o mercado, entrega valor para os acionistas. O cliente está, a maioria das vezes, 100% aí, quase 100% satisfeito. Então, tem um perfil, né, de investimento, de investidores que gostam desse perfil de empresa. E é muito interessante que você também analise com calma para ver se esse tipo de empresa encaixa dentro daquilo que você está buscando. Por que diversificar os negócios? Eu já até respondi lá atrás. Você reduz o risco, aproveita diferentes ciclos econômicos, né? Protege o capital contra crises setoriais e políticas, né? Um exemplo, o Itaú, serviço financeiro, seguros, investimento. O grupo JBS tem alimentação, exportação, logística. O grupo Virgin da Europa, aviação, música e telecomunicação. Então, dentro da própria empresa, você tem que diversificar. Você vai construir um negócio do zero. Então, você tem que diversificar seu negócio. Porque, de repente, eu estava lendo um livro sobre o Jim Collins, né? E a maior parte das empresas multimilionárias, visionárias, elas criaram produtos ou serviços dentro daquele ecossistema e eles não fez um planejamento estratégico, não fez nada parecido. Foi por acidente. Então, como você diversifica o negócio, você dentro do seu negócio você tem uma média ponderada dos retornos do negócio e pode minimizar os riscos de perder dinheiro e perder investimento, tá? Bom, como analisar o financiamento de uma empresa? Então, tem diversas situações. Você pode, eu vou falar coisa bem simples, né? Bem rápido. Se você quiser entender um pouco mais, você manda mensagem para a gente, você pede indicações de bons livros, boas universidades, ele vai estar te indicando para você buscar conhecimento. Mas a margem do EBITDA da empresa, é importante você ter uma noção de como é a lucratividade operacional do negócio. O ROIC, que é o ROIC? Retorno sobre o capital investido. Eficiência no uso do capital, né? Se está sendo eficiente na alocação. Endividamento da empresa é importante, porque dependendo do risco que você está correndo, pode, numa situação de crise, até quebrar a empresa. Se é uma empresa que ela tem reservas, né? Caso aquele endividamento que ela tem dá mal, não tiver o retorno esperado, você pode, de repente, ter uma reserva para cobrir naquele período em que a empresa não está faturando legal. Então, é importante ter uma reserva se você for trabalhar com endividamento alto, tá? Exemplos de empresas com boas análises financeiras. A Apple, a WEG, a Nestlé, por exemplo, todas elas são empresas que têm um controle financeiro muito bacana. Por que as decisões de governo afetam tanto os investimentos? Vou citar 4 motivos aqui, mas tem muitos, tá? Vou só citar 4 principais para você analisar com calma aí. Mudança nas leis tributárias. Nós acabamos de falar de leis tributárias. Os tributos, eles são altos, são elevados. Um dos principais sócios da empresa é o governo, porque você tem tributo direto, né, que vai te cobrar, você sabe quanto está pagando, e tem um monte de tributo indireto, né? Então, a carga aqui no Brasil, por exemplo, gira em torno de 40% até 45%. Isso é um custo relativamente muito alto.
controle de inflação e taxa de juros, instabilidade política, interferência da economia, como exemplo, controle de preço, congelamento de tarifas, etc. Exemplo do Brasil, ICMS, IPI, por exemplo, aumento de juros e taxa Selic, né? Nos Estados Unidos, política de juros no Federal Reserve afeta o mundo inteiro. Então são coisas simples que você precisa analisar com calma, você precisa ter muita atenção porque isso afeta o seu negócio. Isso traz diretamente prejuízo financeiro para o seu negócio, tá? Por que investir em imóveis e consórcio imobiliário? Direito de propriedade, ficou faltando, liberdade de movimento de capital, segurança jurídica. Então, quando você tem um controle completo da gestão, eficiência na gestão, em todos os sentidos, você tem uma gestão onde você consiga ter controle de tudo que a empresa está fazendo, tá? Investir em imóveis, né, e via consórcio, você tem uma empresa que quer comprar um imóvel, de repente você vai gastar lá 50 milhões para fazer a construção da sede do seu negócio. O consórcio é algo a você estudar, né? De repente, vou gastar 20 milhões, tem uma rede de supermercado, já tem lá 5 lojas funcionando, quero montar 10 lojas, né? E como que eu vou financiar isso? Você pode ir via banco normal, pode ir via o Banco de Desenvolvimento, por exemplo, você pode ver via consórcio com custo de 2% ao ano. Então, tem várias maneiras que você pode estar usando. O consórcio, a principal vantagem é o custo, mas tem que ter um planejamento certinho, organizado, para você fazer as escolhas certas, fazer o controle de todos os grupos e cotas dentro. E eu aqui, na BMGK, nós ajudamos você nessa caminhada, se você for comprar imóveis, né, para essa finalidade, para investir, criar pontos comerciais, ou seja na indústria, seja no comércio, a gente está aqui para ajudar você a encontrar o melhor caminho, a melhor solução para você viabilizar o seu negócio, tá? Bom, o vídeo ficou um pouco longo, espero que essas informações possam ter ajudado você. Tem muitas informações relacionadas a isso que eu gostaria muito de estar compartilhando com você, mas é sempre uma honra poder estar falando com você. Aqui eu trouxe ainda porque você tem que estudar muito investimento e gestão da empresa, né? Por quê? Melhora na tomada de decisão, reduz perda e erros, encontra oportunidades no ecossistema escolhido, né? Exemplo de empreendedores mundialmente conhecidos que investem com muita certeza do que está fazendo e manter por longos anos, 30, 40, 50 anos investindo, ter uma rentabilidade excelente. Aqui eu trouxe o Warren Buffett, né? Trouxe o Ray Dalio e trouxe o Peter Lynch e o Howard Marks. Esses 4 investidores são investidores extremamente conhecidos no mundo inteiro, tenho certeza que você também conhece, e é um exemplo a se seguir entre pessoas que tomam decisões de investimento. A filosofia de investimento do Warren Buffett é manter uma rentabilidade constante, volatilidade controlada, foco em criar valor para os acionistas. O Ray Dalio, diversificação externa, análise macroeconômica. O Peter Lynch, foco em empresas que ele entende profundamente o que ela está fazendo, também usando análise fundamentalista. O Howard Marks, especialista em ciclo de macro e controle de risco, tá? Então, é muito importante você conhecer esses autores, né? Eles são investidores de peso no mundo, reconhecidos mundialmente, e isso certamente vai ajudar você a conseguir um retorno maior através de obras, livros especiais que eles escreveram. Porque o governo é o maior sócio, é o sócio majoritário, porque a carga tributária incide em todas as etapas. Imposto sobre faturamento, imposto sobre lucro, imposto sobre folha de pagamento, imposto sobre consumo, como ICMS, IPI e ISS. Então, nota que em qualquer situação que você fizer, você vai estar sempre pagando imposto, né? Então, você tem que ter um conhecimento aprofundado de contabilidade, especialmente contabilidade direcionado a tributos, tá? Então, investir com a inteligência, de certa forma, é a ciência e uma arte, né? É o conhecimento e disciplina, diversificação protegendo o seu capital e aumento da sua rentabilidade. Não estudar investimento é entregar para o futuro nas mãos da sorte e da decisão
dos outros ou de governo, tá? Então, uma frase aqui para fechar a nossa aula: investir com inteligência é ter controle do seu futuro financeiro nas suas próprias mãos. Então, gostaria que, se você ficou com dúvida, envie mensagem para a gente. É sempre uma honra, é sempre um prazer poder estar compartilhando conhecimento com você. Espero que essas informações possam ajudar você a tornar um investidor cada vez melhor e que todas as informações que foram passadas, você comente se faz sentido, se não faz sentido, comente se essas informações estão te ajudando, se não está te ajudando. Para mim será uma honra poder ajudar você em todos esses aspectos, ajudando a tomar a melhor decisão de investimento. Um forte abraço, fique com Deus, que Deus continue abençoando a sua jornada empreendedora. Um abraço.